Queridos, abram comigo nesta manhã no livro de Salmos, e o Salmo primeiro. O livro de Salmos e o Salmo primeiro. A sua cópia está na página 626, este salmo tão conhecido e tão tremendo. Eu li o versículo 1 em particular, essas palavras de Davi pelo Espírito. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O título dessa meditação nesta manhã é O Caminho do Crente e o Caminho do Ímpio Contrastado. Bem, nosso objetivo nesta manhã, de uma maneira bastante devocional, é seguir ao longo desses 6 versículos desse salmo introdutório, um salmo tão magnífico, um entre os mais belos salmos. Queridos, há muitas maneiras pelas quais as pessoas dividem o ser humano, as raças humanas, ou melhor, a raça humana, as sociedades humanas. Há muitas categorias sociológicas, filosóficas, antropológicas de se dividir o ser humano. Há aqueles que dividem o ser humano entre ricos e pobres, cultos e iletrados, famosos e desconhecidos. Mas da perspectiva de Deus, da perspectiva da palavra de Deus, há apenas 2 categorias de pessoas neste mundo. Há, aos olhos de Deus, o pecador arrependido e salvo, e o pecador não arrependido e não salvo. E esse primeiro salmo, ele contrasta esses 2 grupos de pessoas que existem na face da terra. Ele contrasta a vida, o caminho, a atitude, a mentalidade de um pecador arrependido, de um crente, e de um pecador não arrependido, que aqui é classificado como um ímpio. E o que eu me proponho a fazer, como eu disse, é seguir de uma maneira bem devocional, versículo por versículo, e simplesmente deixar a palavra de Deus falar, explicando os termos, para que cada um dos irmãos e irmãs perceba a força e o poder da palavra de Deus contida nesse salmo. Bem, o livro dos Salmos, querido, um livro maravilhoso, um livro tremendo, na verdade, um livro querido e amado por todo crente no Senhor Jesus Cristo. Porque não há uma experiência que seja da vida cristã que não esteja registrada aqui neste livro de Salmos. Nós vemos aqui o salmista clamar a Deus no momento de perigo que um crente faz. Nós vemos o salmista agradecer a Deus por bênçãos recebidas, respostas de oração. Nós vemos o salmista buscar a condução divina. Aqui há sentimentos de ira contra o pecado, há sentimentos de paz e de alegria pelo perdão de pecados, a intercessão, a resposta de oração. Não há uma experiência na vida de um crente que não tenha sido registrado nesse livro dos Salmos. E é por isso que esse livro é tão amado pelo povo de Deus. Todas aquelas experiências que um crente haverá de passar ao longo de sua jornada neste mundo foi registrado, experimentado por esses salmistas e foi pelo Espírito de Deus colocado aqui para a nossa exortação, nossa admoestação e para o nosso conforto também. Esse é um livro tremendo. Aqui está um armário de remédios espirituais. Aqui está um local onde nós podemos nos voltar em cada situação da vida para encontrar auxílio, conforto, direção. É um salmo, um livro, na verdade, profundamente devocional. Ele é mais devocional do que qualquer outro livro na palavra de Deus. E os escritores aqui, Davi, Asaf, Salomão e outros, eles escreveram essas palavras em completa dependência do Espírito Santo de Deus. É por isso que esses textos, esses salmos foram preservados na palavra de Deus. É um livro inspirado pelo Espírito Santo. Não é um livro de crônicas morais ou de boas palavras. É um livro onde há o registro da experiência real, vívida, de crentes, homens e mulheres ao longo da história, de pessoas que passaram por situações onde se voltaram a Deus, encontraram a graça de Deus, o favor de Deus. Há aqui o registro do arrependimento de pecados, há o registro profundo da paz que Deus dá pelo perdão. Há tantas e tantas e tantas situações que revelam os sentimentos espirituais de um crente, as suas experiências subjetivas com Deus. É um livro maravilhoso, é um livro permeado de experiências particulares, individuais do povo de Deus neste mundo. E este salmo primeiro em particular, de muitas maneiras ele introduz todo o livro dos Salmos.
Porque aqui há o contraste entre dois tipos de pessoas, como eu mencionei, o ímpio e o crente, e todos esses salmos são nada mais do que a atitude, a vida, o comportamento desses dois grupos de pessoas, de uma pessoa salva e de uma pessoa não salva. Aqui está o contraste entre um crente em Jesus Cristo, em Deus, em sua palavra, e uma pessoa que despreza a palavra de Deus. O crente, o justo, não justo porque tenha nascido justo, porque não há um justo sequer na face da terra, mas porque um dia foi justificado pelos méritos de Jesus. E assim é visto como alguém justo aos olhos de Deus. Esse é aquele que ama o Senhor, é aquele que conduz a sua vida e baliza a sua vida na palavra do Senhor. Esse é o justo, esse é o justificado, esse é o crente, o santo. Quantos desígnios, quantos títulos há para o crente? O crente não é uma pessoa imaculada, perfeita. É um pecador arrependido e perdoado que luta contra o seu pecado, que ama a Deus. E como Davi e os demais salmistas, ele combate dentro da alma contra a velha natureza. Ele se arrepende, ele confessa ao Senhor, ele se alegra no Senhor. Ele oferece uma violência santa contra este mundo para ver-se livre da influência deste mundo. Quantas e quantas experiências do povo de Deus, de um crente, é registrado nesses salmos. Quanto mais você lê este salmo primeiro em particular, mais você percebe a profundidade da palavra de Deus. Quanto mais você considera cada contraste aqui nesse salmo, mais você percebe a experiência de um crente, a verdade da palavra de Deus nesse mundo, isto é, como a Bíblia retrata de maneira clara e precisa o ser humano neste mundo. Bem, queridos, aqui nós temos neste versículo, nesse salmo primeiro, uma metáfora, uma comparação, se você prefere, entre os dois tipos de pessoas diante de Deus. E aqui o crente é comparado e contrastado com o não crente. A sua maneira de viver, a sua atitude, o seu pensamento, a sua filosofia de vida, se eu posso assim dizer, bem como o fim e o destino da vida de cada um deles. Nós temos aqui um espelho para cada um de nós. Esse é um salmo tão maravilhoso. É um salmo simples, que se você ler de uma maneira muito corrida, você acha um salmo simplista, mas não é, não. É um salmo tão profundo. É uma dinamite. Há verdades aqui que retratam cada homem e mulher sobre a face da terra. Um Yanomami no meio da floresta amazônica está retratado aqui. Um lorde, um rei, um filósofo, um mendigo. Cada homem e mulher na face da terra está representado neste salmo primeiro. E aqui há o contraste entre um pecador que um dia buscou a paz de Deus e o perdão, e um pecador que ainda permanece em seus pecados. Bem, sem mais introduções, veja comigo esse versículo primeiro do Salmo primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado, isto é, feliz, agraciado. Esse salmo ele abre com uma bendição, não é? Como que colocando uma coroa sobre a cabeça deste homem e desta mulher. Bem-aventurado, feliz. Saiba que está no plural este termo bem-aventurado. Não foi traduzido no plural por nossos tradutores, mas no hebraico está no plural. Bem-aventuranças, são muitas as bênçãos sobre eles. É como se nós pudéssemos ler da seguinte maneira, uma tradução mais próxima do original. Oh, quão muitas são as bem-aventuranças do homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Porque são muitas as bem-aventuranças de um crente. Perdão de pecados, novo coração, a paz com Deus, a paz de Deus, a certeza de vida eterna. Quantas são as bem-aventuranças de uma pessoa que um dia se voltou a Deus para encontrar o perdão de seus pecados e a vida eterna, a capacidade de orar inexistente antes da conversão, as faculdades da alma, poder compreender a palavra de Deus, ser moldado por ela, a condução divina, a proteção divina, os ouvidos de Deus atentos às orações. Quantas são as bem-aventuranças de uma pessoa regenerada? Uma paz no íntimo que o mundo não pode dar jamais. O privilégio de servir a Deus em seu reino, de instrumentalidade, descobertas doutrinárias, compreender o significado e o propósito da vida, a certeza de salvação, a certeza de um lugar no céu, a vida eterna, a comunhão com o povo de Deus, irmãos e amigos em Cristo com quem podemos compartilhar as nossas cargas e pesos.
e servir ao Senhor juntos. Quantas são as bem-aventuranças de uma pessoa salva? Nós poderíamos passar a manhã inteira, o dia inteiro contando as bênçãos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O homem, na verdade, é uma palavra que significa homem, mulher, criança, idoso. A pessoa, isto é, uma pessoa verdadeiramente regenerada, uma pessoa que veio à cruz de Cristo um dia, uma pessoa que se aproximou de Deus como um pecador necessitado e buscou dele o perdão, a salvação, a reconciliação. Essa pessoa, seja uma criança, um jovem, um idoso, é classificado, é considerado por Deus, pelo próprio Criador, como alguém bem-aventurado. Essa é a sua condição se você foi salvo um dia. Se você buscou a Deus o perdão, amigos, a vida cristã, a vida com Deus é a melhor vida sobre a face da terra. Não permita Satanás tentar te convencer que a vida cristã é como arrastar um saco de pedra, uma carga terrível, é como ter que deixar tantas coisas maravilhosas e prazerosas. Não, a vida cristã é a melhor de todas as vidas. Não estar mais presa aos modismos deste mundo para ser aceito. Vida com Deus, vida na alma, certeza de salvação, a culpa removida de nossos ombros. Bem-aventurado é o crente, bem-aventurado é o homem, a mulher que encontrou a paz com Deus e que pode agora trazer diante dele os seus pecados e confessá-los e encontrar novo perdão, nova certeza. Será que há alguém mais bem-aventurado sobre a face da terra? Será que há alguém que pode ser comparado com o crente? Não, jamais. É assim que nós devemos encarar a vida cristã. É dessa maneira que Deus olha de seu trono no céu, sobre a face da terra, e vê as pessoas neste mundo. Ele não divide as pessoas entre intelectuais, ricos, pobres, salvos e não salvos. E sobre os seus, ele declara, são bem-aventurados. Bem-aventurado, diz a palavra de Deus. O não salvo, em contraste, é descrito neste salmo por 3 termos muito sérios e muito profundos. Enquanto o crente em Jesus Cristo é descrito como bem-aventurado, há um sorriso em sua face, há um título em sua testa dizendo bem-aventurado. O não salvo, o indivíduo que permanece em seus pecados e rebelião contra Deus, é descrito de uma maneira muito séria e muito grave. Ela é descrita por 3 termos que você encontra ao longo de todas as páginas das Escrituras. É descrito aqui como ímpio, como pecador e como escarnecedor. Bem, primeiro é descrito como ímpio. Veja novamente, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É a mesma pessoa descrita em facetas ou graus diferentes. Eu gostaria que você atentasse para isso. O não salvo é descrito primeiramente como um ímpio. O que é um ímpio? Bem, o ímpio é uma pessoa que vive neste mundo sem Deus. Ela vive sem Deus neste mundo. Talvez seja uma boa pessoa na sociedade. Talvez não seja uma má pessoa, nem uma pessoa imoral ou nem uma pessoa desonesta, mas ela simplesmente vive sem Deus. Deus está fora do seu quadro e de sua moldura. Ela vive para si mesma, para seus interesses, para o seu ego e para seus comparsas neste mundo. Este é o ímpio. Ele e ela não adora o seu Criador, não reconhece o seu Criador, não dirige a Ele louvor em sua vida, não o serve, não o busca. Este é o ímpio. Talvez seja um bom cidadão, um filântropo, um filósofo, um bom vizinho, um bom colega de trabalho, mas a palavra de Deus a considera como um ímpio, como uma pessoa que não tem piedade, que não dirige a Deus reconhecimento, gratidão, louvor, não busca, não serve. Ainda embora talvez essa pessoa professe crer em Deus. E você pergunta a ela, você crê em Deus? Claro, Deus é tudo para mim. O que seria eu sem Deus? Aí quando você começa a pôr uma lente na vida dela e observar a vida dele, você percebe que ele vive como se Deus não existisse. De segunda a segunda, sem submeter a Deus, sem adorá-lo, sem buscá-lo. Este é o ímpio. Ele vive sobre a face desse planeta criado por Deus, mas vive como se Deus não existisse. Respira o ar que Deus envia, mas não o agradece. Se alimenta do fruto do campo e da erva que cresce a cada dia no planeta de Deus, mas não o adora, não o louva. Este é o ímpio, na palavra de Deus. E cada um de nós fomos o ímpio antes da conversão. Nós tomamos as nossas vidas em nossas mãos,
a nossa inteligência, a nossa saúde, a nossa influência, tudo que Deus colocou e adicionou à nossa vida, para quê? Para nós mesmos. Nós dizíamos talvez crer em Deus, mas vivíamos como se Ele não existisse. Colocávamos Deus do outro lado desse muro, para não vê-lo, para não servi-lo, para não adorarmos. Todos nós nascemos ímpios neste mundo e seguimos ímpios antes da conversão. E há bilhões de ímpios sobre a face da terra. E cada um de nós tem sido um ímpio sobre a face deste mundo. Oh, amigos, esse é o primeiro retrato de uma pessoa sem Deus. Esse é o primeiro retrato de uma pessoa que não conhece a Deus. Sim, talvez seja uma boa pessoa, uma pessoa moral, uma pessoa dedicada às coisas deste mundo, tem uma bandeira social, ajuda o necessitado, mas ele simplesmente não reconhece o seu Criador em sua vida. Mas quando o Espírito de Deus abre os seus olhos e toca o seu coração e faz ver a sua condição espiritual, de repente ele diz: ai de mim que nunca adorei a Deus, ai de mim que nunca servi a Deus, que vivi para mim mesmo e para os meus comparsas de pecado, ai de mim que nunca conheci a Deus, que vivi como um ímpio sobre a face da terra. O ímpio que não reconhece o seu Criador em seus caminhos. Mas há um outro termo ainda mais grave, pelo qual o salmista descreve um não crente. E ele é descrito então como um pecador. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Aqui está a outra faceta de uma pessoa sem Deus. Ela é uma pecadora, ele é um pecador. E um pecador é uma pessoa que está contra Deus, que vive contrário a Deus. É uma pessoa antagonista às leis de Deus, uma pessoa rebelde no coração à vontade de Deus. É uma pessoa que transgride a lei de Deus escrita em sua consciência. Ele sabe que o seu estilo de vida, que as suas atitudes são contrárias à vontade de Deus, mas ele suprime a consciência e vai em frente no seu pecado. Esse é um pecador. Ele não faz caso da vontade de Deus. Ele vive contrário à lei de Deus. O que é o pecado? O pecado na palavra de Deus tem vários significados. E um dos principais dos significados da palavra pecado é a atitude de errar o alvo. Não acertar aquele alvo traçado por Deus para a minha vida e me desvencilhar do trilho que Ele estabeleceu. É transgredir esse caminho e criar o meu próprio caminho e rejeitar o caminho e a vontade de Deus. Isso é o pecado. É saber qual é a vontade de Deus, o que Deus espera, e assim passar por cima dela. Deus escreveu na consciência humana a sua lei moral. E ali está o conhecimento do que é certo e errado. E nós sabemos disso, mas quando a impiedade toma mais forma e poder sobre nós, nós transgredimos essa vontade e empurramos de lado. Esse é o pecador. Ele vive em contradição, em antagonismo com a vontade de Deus. Então, por último, esse indivíduo, este homem, esta mulher é descrito como escarnecedor. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Um termo terrível, na verdade, não é? Escarnecedor é uma pessoa que despreza a Deus conscientemente. Escarnecer é ter um desprezo no íntimo, profundo por algo. Você escarnece, você tira as carnes, você quer fazer essa coisa se deteriorar. Ateus, pessoas que rejeitam a vontade de Deus em seu coração, todo tipo de pessoa que voluntariamente empurra a palavra de Deus para o lado e a ignora, que vê os estatutos, as leis de Deus, seus mandamentos como um empecilho em seu caminho, como um impedimento ao seu progresso egocêntrico e carnal. Ele despreza a palavra de Deus porque já desprezou a Deus em seu coração, então passa a desprezar o povo de Deus, as pessoas que creem em Deus. Ele despreza a moralidade cristã. Ela vê um crente como hipócrita, uma pessoa que está usando uma máscara, mas que vive em pecados como ela. Um escarnecedor é uma pessoa que, como seu pai, Satanás, não consegue crer que uma pessoa sirva a Deus sem o interesse e que a religião nada mais do que uma máscara para pretender uma boa atitude e moralidade quando eu vivo e amo o meu pecado. Um escarnecedor é uma pessoa que não consegue crer que haja uma pessoa na face da terra que ame a Deus e que lute contra o pecado. Na mente de um escarnecedor, a religião é apenas uma máscara para a hipocrisia. Esse escarnecedor, ele despreza a religião, ele despreza Deus, ele despreza tudo aquilo que se chama Deus sobre a face da terra.
Perceba aqui, amigos, o progresso do pecado na vida de uma pessoa. Veja a sabedoria da palavra de Deus nesse salmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, que está sendo ele retratado, a pessoa sem Deus, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o progresso do pecado na vida de uma pessoa. Ela começa como uma pessoa moral neste mundo. Ela mantém princípios morais, talvez foi criado em um ambiente cristão, ou que possui um código de moralidade que os seus pais lhe deram. Não faça isso, não viva assim, respeite os mais velhos, seja honesto, pague seu imposto, etc, etc. Ela começa moral neste mundo. Nós sabemos e temos esse senso do certo e do errado. A criança possui isso também. E assim talvez, num país, entre aspas, cristão como o nosso, a pessoa começa a sua jornada da vida moral. Mas porque ela não busca pessoalmente o seu Criador na infância, na adolescência, nem é levada a ouvir o Evangelho, nem se aproxima de Deus para ter o perdão de seus pecados, então ela começa a relativizar os seus padrões morais e a diluí-los e a adaptá-los às suas circunstâncias. E ela se torna amoral. Moralidade deixa de ser moral e se torna moral. Tanto faz. Eu sou moral quando me interessa, quando me dá alguma vantagem. Se eu estou no meio de pessoas que parecem ser religiosas morais, então eu ponho a minha capa de moralidade porque eu quero vantagem. Mas se eu estou em outro meio, isso não me importa, eu descarto a moralidade. Ela começa a relativizar aquilo que ela aprendeu na infância, talvez, os padrões que recebeu de um vizinho cristão. Ela começa moral. Não quer dizer que ela tema a Deus, nem que ame a Deus, é um ímpio. Mas daqui a pouco ela começa a relativizar, pecar. Não, a moralidade já não me serve nesse momento, isso não me dá vantagem, isso não me leva a lugar nenhum. Ela já não é mais conduzida por princípios. Princípios são bons conquanto isso me leve a um patamar mais elevado. Ela se torna amoral. E de repente, conforme os anos se passam, ela se afasta mais e mais de Deus, e ela se torna independente na juventude, na vida adulta. Então, em sua mente e em seu coração, ela começa a rejeitar a Deus e os padrões de Deus, começa a desprezar o temor a Deus, e o pecado, como uma enfermidade, começa a se alastrar em sua vida, e ela se torna uma pessoa imoral. Ela inicia moral, ela relativiza esses padrões porque nunca conheceu a Deus, nem o buscou, se torna amoral. Moralidade é relativa, não é isso que nós ouvimos. De repente, pelo poder do pecado no coração, ela se torna mais e mais imoral. Será que não é essa tendência em cada vida? Será que essa não é a tendência em cada criança, adolescente? E quanto mais os anos passam, mais imoral. É incrível ver o poder dessas coisas na vida de um ser humano que se afasta mais e mais de Deus. Você percebe o progresso da impiedade na vida de uma pessoa moral, amoral, imoral, ímpia, pecadora, escarnecedora. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem, o crente é contrastado aqui com o não salvo, não crente. E esse crente, esse cristão, essa pessoa que um dia, como um pecador, se aproximou de Deus para o perdão, ela é descrita aqui ou contrastada de duas maneiras, de uma maneira negativa e de uma maneira positiva. De uma maneira negativa, através de algo que ele não faz, e o ímpio faz e vive, e de uma maneira positiva, mostrando aquilo que ela vive, faz e busca, e o que o não salvo não faz, não vive nem busca. Primeiro, veja o que ela não faz. Esse é o crente, bem-aventurado o homem, aqui está o negativo, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o primeiro contraste negativo. Por negativo não quer dizer mal, quer dizer apenas que ela não adiciona, ela não se envolve, ela não anda, ela não senta, ela não está ali junto com eles. O crente não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é o conselho dos ímpios, queridos? Quão tremenda é a palavra de Deus. O conselho dos ímpios, de pessoas que não honram a Deus em seu coração. O conselho dos ímpios é nada mais do que a filosofia imperante neste mundo. Qual é a filosofia de vida deste mundo que nós vemos nas novelas, nas músicas, nos gibis, nos outdoors, nas conversas na fila do banco, na conversa na fila do ônibus? Qual é a filosofia de vida? Viva para si mesmo. Viva em torno do seu ego.
Extraia o máximo possível dessa vida, porque ela vai acabar e o que importa é o aqui e o agora, o que você pode ter, tocar, adquirir e acumular. Só o aqui, só o agora. O modo de vida das pessoas deste mundo. Será que não é esse o conselho dos ímpios? Será que isso não está por trás da busca, do esforço das pessoas? É claro que é. Um dia, há muitos anos atrás, numa cidade de Goiás, eu entrei numa casa e havia uma pequena placa na estante daquela casa que descreve exatamente o conselho do ímpio e a filosofia deste mundo. E estava escrito ali naquela pequena plaquinha de madeira: não bebe, não fuma, não mente, não pode ser filho de boa gente. Será que não é essa a maneira que o ser humano pensa? Você é estranho se você não é desonesto. Você é estranho se seu palavreado não é sensual e imoral. Você é estranho. É exatamente isso, queridos, em que nós estamos vendo e concebendo e contemplando a cada momento neste mundo. Tirar vantagem, mentir hoje é seguir em frente. Imoralidade hoje é expressar a sua estética. Cobiça é nada mais do que satisfazer o desejo. Em que no tempo nós estamos vivendo, este é o conselho dos ímpios: viva para si mesmo, como se não houvesse um Deus. Chegue onde você deseja chegar. Busque o seu próprio interesse. Eu, meu, como eu me visto, como eu me vejo, como as pessoas me observam, o que elas pensam sobre mim. Eu, o Deus ego em todas as coisas. Mas o crente, ele é bem-aventurado porque um dia ele viu através da mentira deste mundo e do conselho dos ímpios. E pela fé no Senhor Jesus Cristo, ele encarou o seu pecado. Ele veio a Cristo Jesus em arrependimento. E ele foi salvo, ele venceu o mundo, ele vence hoje pela fé na palavra de Deus. Ele está persuadido dessas verdades, e quando ele contempla este mundo em volta, ele diz: eu não preciso disso para ser feliz, eu não preciso dessas companhias, eu não tenho que adquirir isso, eu não preciso destas coisas. Ele vence o mundo, ele é feliz, ele é bem-aventurado, porque ele viu através do conselho dos ímpios. Sua vida não é mais dirigida pelos formadores de opinião deste mundo, pelas músicas, pelas novelas, pelas tendências da estética e da cultura e da moda. Oh não, ele vive acima dessas coisas e por isso ele é feliz, ela é bem-aventurada. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores. Caminho é uma jornada, é uma maneira de agir, de viver, para onde você segue. É a maneira costumeira desse mundo viver. O crente não se detém no caminho dos pecadores. A sua atitude, a sua linguagem já não é mais como antes. Não há mais mentiras, não há mais indecência. A sua maneira de se portar, de se apresentar, de viver é tão diferente do que era antes. O pecado já não é a parte natural da sua maneira de proceder. A sua maneira de lidar com a pessoa ou com outras não é simplesmente para extrair o máximo possível. Ele não anda no caminho dos pecadores, não se detém, isto é. O pecador aqui descrito, aquele que despreza a vontade de Deus e peca contra Deus, é uma pessoa que, embora não consiga se esquecer da existência de Deus ainda, ele tenta deixar Deus o mais distante possível da sua vida. E diz a si mesmo: está tudo bem mentir, conquanto que isso me traga vantagem, eu não fira ninguém, não é? Enquanto que eu não fira ninguém, tanto faz, se isso me leva ao bom lugar. Está tudo bem trair as pessoas e trair meus compromissos, se isso me traz benefícios, os fins justificam os meios. Esse é o caminho do pecador. Não me importa os padrões de Deus, não me importa o que Deus diz, ser certo ou errado, eu relativizo essas coisas. Elas são boas se numa situação me trazem algum benefício. É uma pressão muito forte, não é, queridos, neste mundo para viver segundo o caminho dos pecadores. Oh, amigos, não interessa se é pecado conquanto que me traga prazer e vantagem. Esse é o caminho do pecador. Mas o crente, ele não mais se detém no caminho dos pecadores, porque o pecado já não é mais seu amigo, mas seu inimigo mortal. E essa é uma das principais características de uma pessoa que passou da morte para a vida. Eu te faço essa pergunta nesta manhã: você ama mais o teu pecado do que você o detesta? Você detesta mais o seu pecado do que você o ama?
Houve uma mudança de relacionamento com o pecado está sempre em volta. Essa é a diferença entre um salvo e um não salvo. Há um combate para a santificação, há um ódio pelo pecado, há uma vergonha contra ele, há um desejo de se ver livre dele e de se ver longe dele. E quando o pecado, a confissão e a amargura e a tristeza na alma, é uma violência santa para me ver livre dessas coisas. O pecado já não é mais meu amigo, e a cada dia este crente enfrenta um combate ferrenho contra o pecado, contra a sua velha natureza. E ele tem vitórias. Antes o escravo do pecado, hoje o inimigo do pecado. Ele odeia mais o seu pecado do que ama os seus pecados. Não anda. A sua vida diária, o seu caminho diário, não é o caminho do pecado, da astúcia, da malícia, da mentira, da imoralidade. Ele anda em outro caminho. Isso é que significa conversão, é ir numa direção e de repente se ver em outro caminho, convertido em uma outra direção. Quão verdadeiras são essas palavras e quão tremendo esse retrato. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A pessoa, quando deixa o temor a Deus em seu coração, começa a se entregar a pecados sem restrição. Ela despreza a lei, a justiça de Deus, então ela começa a desprezar tudo aquilo que tem referência a Deus. Aqueles que andam de maneira reta são hipócritas, são taxados, são perseguidos. Você percebe? É assim, essa sempre é a tendência. Eu desprezo a Deus em meu coração, eu relativizo os padrões de Deus, logo logo eu sou antagonista contra Deus e contra o povo de Deus. O que nós vemos em nossa volta, o mesmo ser humano ímpio em estágios diferentes. Talvez você conviva com pessoas assim, ou trabalhe com pessoas assim. Ali está uma mulher bacana, decente, mas uma ímpia, porque em seu coração ela não adora e não serve a Deus. Os anos vão passar e as tentações virão, e esse será o progresso dessa pessoa. Não foi assim que nós vivemos? Não foi assim que a nossa vida foi moldada e caracterizada até o dia da misericórdia de Deus, quando os nossos olhos foram abertos? Queridos, nós não podemos nos enganar neste mundo. Ou uma pessoa foi salva e transformada, ou ela tem o Espírito Santo de Deus habitando em sua vida, ou ela está vivendo longe, longe, longe de Deus. Bem-aventurado, diz o salmista. Você percebe outra coisa aqui, o caminho do pecado é progressivo, tanto para o não salvo quanto para o salvo. Primeiro, como um crente, você começa a dar ouvido ao conselho do mundo. Tudo começa aqui, pelo ouvido, pelos olhos. Você começa a andar e viver segundo a gratificação dos teus desejos carnais que você aprendeu na novela, na música, ou aquelas revistas de catálogo. Ter mais, me vestir melhor, ter mais satisfação e prazer físico. E daqui a pouco vem a cobiça. Você começa a ouvir o conselho dos ímpios. Talvez não por palavras, mas por um estilo de vida, um comportamento, uma postura. Eu, como um pecado atrai outro pecado, daqui a pouco a inveja, a cobiça. Eu quero ser notado pela maneira que eu me visto, eu quero ser admirado, eu quero ser aplaudido pelas coisas que eu faço. Eu quero me vestir de maneira mais sensual, porque essa é a moda deste mundo, senão eu não vou ser notado. Não é? Você começa a dar ouvido ao conselho do mundo. Esse é o progresso do pecado. Então você se detém para considerar o mundo. E daqui a pouco você está ali naqueles catálogos. Como as pessoas vivem. Como pessoas bacanas da sociedade se comportam. Eu quero me comportar assim. Eu quero ter essa linguagem. Eu quero ter essa atitude. Eu quero agir dessa maneira. O pecado começa a tomar lugar progressivamente e você começa a se entregar a certas coisas. Daqui a pouco você se torna uma pessoa avarenta, ainda embora você não tenha muita coisa. A avareza não está só nos palácios. Começa a viver em torno de si mesmo, da sua pessoa, do seu ego. Começa a estar dissatisfeito com o que tem, com o que possui, quero mais, quero ter mais. A inveja começa a se estabelecer. Esse é o progresso do pecado, mesmo na vida de um crente. Eu começo a ouvir o conselho dos ímpios, que às vezes é dito sem palavras. Eu começo a considerar como é isso, o porquê disso.
então isso se torna prática e parte da minha vida. Eu estou como que sentado na rodinha dos escarnecedores. Eu começo a me portar, me vestir, agir, falar, escolher, andar como um pecador. Eu começo a desprezar a lei de Deus porque Ele fala a minha consciência, mas eu quero estas coisas, então eu começo a empurrar a Deus de lado, mais e mais e mais. E eu passo a desprezar as pessoas que temem a Deus, e que amam o Senhor, e que honram a casa do Senhor, e que procuram andar em retidão. São hipócritas, olha aí. É claro que no coração deles eles querem o que eu quero também, claro que sim, mas eles estão lutando contra isso. E vencendo pela graça de Deus. Então o desprezo se torna desdenho, com qualquer um que se torne seu caminho, e a velha natureza começa a tomar lugar. Querido, você percebe o progresso do pecado? Eu começo a dar ouvido ao conselho do ímpio, eu começo a considerar o mundo ímpio, daqui a pouco eu estou me comportando como ímpio. Ninguém se entrega a um grande pecado de uma hora para outra. A cobiça, por exemplo, começa a tomar lugar gradativamente. E agora eu começo a contemplar coisas e desejar tê-las. Daqui a pouco eu as tenho, e mais, eu nunca estou satisfeito. É progressivo. A imoralidade nunca vem de repente e me derrama no chão. O adultério, por exemplo, é algo que é acumulado aos poucos, pelos olhos, pelo ouvido, pelas conversações. De repente eu estou na lama do pecado. Esse é o progresso do pecado. Para o não salvo e para o salvo também. Amigos, quão sérias são essas coisas? O servo de Deus deve detestar a filosofia deste mundo, pois elas são contrárias à vontade de Deus. Lembre-se sempre de 1 João, tudo que há no mundo, todas as coisas deste mundo, tem como que um carimbo nelas, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência da vida, há sempre sensualidade, há sempre soberba, há sempre ganância. Há um perigo diante dos filhos de Deus, esse perigo é o conselho dos ímpios. Será que você tem dado ouvido ao conselho dos ímpios? E sem perceber, talvez, você está sendo moldado pela cobiça e já está dissatisfeito com o que tem, ou começou a copiar um estilo de vida tão estranho ao estilo de vida de um crente, ou o ócio começou a tomar lugar, ou o temperamento carnal começou a tomar lugar, ou o desperdício. Amigos, pare, considere essas coisas. Quão sutil é o conselho dos ímpios neste mundo. E como ele toma lugar, o pecado na vida do crente se dá assim progressivo. Você suprime a consciência, você se permite certas liberdades perigosas, certas opções perigosas. Daqui a pouco você se coloca debaixo da influência da tentação, daqui a pouco você está envolvido nela. Esse é um salmo que nos adverte: bem-aventurado, é feliz aquele homem, aquela mulher, que não anda, essa é uma escolha, eu escolho não pôr o meu pé nessa estrada, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, não pare no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quão verdadeiro, quão realidade são essas palavras. Como foi que muitas igrejas sucumbiram ao mundanismo ao longo dos séculos, ao longo das décadas? Está aqui. Está aqui. Foi progressivamente, nunca foi da noite para o dia que a adoração contemporânea, mundana, a sensualidade e a cobiça entraram na igreja, a politicagem. O conselho dos ímpios: ó pastor, por que não usar esse método aqui? Isso vai atrair mais as pessoas do mundo. Traz uma banda para dentro da igreja. O jovem adora banda. Transgride um pouquinho. E assim nós vamos trazer o mundo. Sim, mas você vai transformar a igreja no mundo também. O conselho do ímpio, não é? O conselho de Gamaliel, tão sábio na aparência. Daqui a pouco, métodos, maneiras, estilos que não são seguros ou fiéis à palavra de Deus, mas são de acordo com a sabedoria e a tendência mundana dentro da igreja. Daqui a pouco nós estamos no caminho dos pecadores, fazendo as mesmas coisas que eles fazem na igreja. E por fim a igreja se tornou o quê? Uma roda de escarnecedores. Onde Deus é escarnecido, onde a sua palavra é escarnecida, onde a roupa, a moda, o bem, o prazer, o lazer, o título é exaltado, o ego, a emoção, o eu está no altar e no trono dessa igreja. Como foi que o mundo entrou na igreja, senão através de conselhos mundanos, sutis, de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas que se acham tremendamente sábios e inteligentes neste mundo. Queridos, há sempre um perigo. Bem-aventurada é a igreja, feliz é o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. Há uma exortação à santidade.
Nós precisamos a cada dia estar atentos às filosofias deste mundo. Será que você percebe como a sensualidade ou como a cobiça é destilado através de músicas, de programas, de conversas? Será que você está com a antena ligada? Eu sempre repito este exemplo porque ele é tão comum. Você percebe o perigo das novelas, querido? Me perdoe essa palavra dura, mas novelas são um lixo completo. Elas trazem toda a imundície, o chorum deste mundo, chorum, aquele líquido do caminhão de lixo que fica na rua, para dentro da igreja, para dentro da vida de um crente. Não, eu sou muito sábio, eu sou muito maduro, eu posso assistir essas coisas e eu não vou me influenciar por elas, eu sou um crente maduro. Mas você não sabe que já caiu na arapuca. Você está olhando para uma arapuca e teu pé já está dentro de outra, ali está você na frente da televisão. E aquela novela maravilhosa, bem colorida, todo mundo bem vestido, da classe média, feliz, com seus dentes embranquecidos pelo dentista, estão todos ali, bem vestidos, com seus cafés da manhã tremendo na favela. E você está assistindo aquele negócio, aquele programa, aquele seriado. E ali está aquela moça, aquela senhora de meia idade, bela, inteligente, mas ela é casada com um homem de 10 anos mais velho do que ela. E este homem é rico, bem sucedido, é forme, firme, mas ele é meio ranzinza, ele não trata essa moça como ela merece, segundo a beleza dela. E você começa a ficar meio dissatisfeito com aquilo, porque não está tratando essa moça tão gentil, tão bacana com os criados, etc., como ela merece. Você está dissatisfeito acompanhando essa novela. De repente, o escritor mundano, ele introduz um jovem, forte, bonito, intelectual, artista, tão sensível. E de alguma maneira eles se encontram, não é uma coisa cai no chão, os dois abaixo para pegar, sobe junto aquele olhar, aquela coisa tola. E você fica alegre, sem perceber. Daqui a pouco o seu sorriso amarelo começa a aumentar. E ele é tão sensível com aquela moça. E ele trata ela como ela merece. Ele reconhece a inteligência e os dons dela. Mas o marido, que é 10 anos mais velho que ela, não recebe. E sabe que você está torcendo agora lá no íntimo? Por adultério. Por traição. Claro que você não pensaria isso. Mas você está ouvindo o conselho dos ímpios sendo levado por ele. E de repente entra na cena um homossexual, praticando todo tipo de coisa absurda e grotesca diante de crianças na frente da televisão, jogando no rosto da família e destruindo. Mas ele é super inteligente, ele é um artista. Ele é tão bom, perseguido, mas ele faz tanta caridade que você está agora exaltando o homossexualismo e celebrando, sem ao menos perceber. Bem-aventurado o homem que escolhe não andar segundo o conselho dos ímpios e que desliga essa televisão e que não vai naquele cinema, naquele teatro assistir aquelas coisas e que compra as suas roupas medindo o tamanho delas e a espessura e que age com inteligência e com desejo de honrar ao Senhor e que está na casa do Senhor e que não segue o caminho dos ímpios. Bem-aventurado. Há uma exortação à santidade. Será que você testa as filosofias destiladas pela música que nós cantamos e ouvimos no rádio? Amigos, nunca houve um tempo como o nosso. Nós precisamos de inteligência em nossos dias. Atenção, não se deixe levar pelo vento como um crente simplista. Esteja atento a um combate espiritual. Nós vivemos como um bebê vive dentro de uma placenta, nós estamos cercados por uma guerra espiritual. Claro que sim, Satanás em busca de almas para matar, roubar e destruir, e a igreja em busca de almas para salvá-las a cada dia da semana. Quando você desperta na segunda-feira pela manhã, entra no ônibus, é um combate espiritual pela santificação de sua alma, para manter comunhão com Deus, para ter um bom testemunho. Nós precisamos viver como crentes inteligentes, atentos, despertos neste mundo. Como pessoas que escolhem não andar segundo o conselho dos ímpios, que se afastam delas. Há uma exortação ao autoexame neste salmo. Será que nós temos sido absorvidos? Temos absorvido as filosofias deste mundo, porque não saio da frente da televisão ou do computador, surfando sem direção, e sou atraído pelo olho para tantas direções que Satanás já estabeleceu, ou ao ócio. E eu começo a me entreter por essas coisas e viver em torno de mim mesmo. Como eu vou me vestir? Como eu vou agir? Como as pessoas vão me ver? Como eu vou ser notado, aplaudido? De que maneira eu vou ser notado, admirado, aplaudido, etc, etc. Não é essa a filosofia do mundo. Fale bem ou mal de mim, mas fale de mim. Será que você tem absorvido esse tipo de coisa que as pessoas estão pensando sobre mim na igreja? Eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Será que você tem absorvido o caminho do ímpio em teu coração? Queridos, uma análise do coração é necessário.
E se há estas coisas, algum caminho errado, fale como o mesmo salmista: Senhor, guia-me pelo caminho eterno, limpa-me dessas coisas. E você tomou a decisão para ser santo para o Senhor. Deixe-me acelerar nesse capítulo, porque minha intenção era comentar cada um dos versículos, mas eu creio que o tempo não permitirá. Versículo 2. Antes o seu prazer, este é o homem, a mulher de Deus, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Seu prazer é na lei do Senhor. A lei do Senhor é a Bíblia, a palavra de Deus. Deus somente é servido, adorado, agradado corretamente quando Ele é obedecido. Queridos, não pensem que se nós pagarmos a Deus um culto de lábios e de sentimentos, nós estaremos honrando ao Senhor. Obediência é o que está em vista aqui. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer na lei do Senhor é obedecer, é ter prazer em obedecer à lei do Senhor. Nós não fomos deixados por Deus neste mundo ao bel prazer da nossa imaginação, para construir a igreja, para dirigir os nossos caminhos. Mas Ele nos deu leis, direções, estatutos sábios, tremendos. E nós temos que ter alegria e prazer, o crente. E esse é o sinal de uma verdadeira conversão também. Antes o meu prazer era desobedecer à lei do Senhor. A minha adoração, se eu cresci num lar evangélico, era forçada, servil. Eu era arrastado pela igreja, pelo hábito. Mas agora eu tenho prazer, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Antes o seu prazer na lei do Senhor. E se essa lei em particular é o 4º mandamento, que diz: não te esqueça do dia do Senhor, eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. E de acordar a tempo, de me preparar no sábado para estar descansado, e de santificar este dia para a sua glória. Eu tenho prazer, você tem prazer no dia do Senhor, no 4º mandamento, e no 3º e no 2º. Antes tem o seu prazer. Tira esse termo tem, porque ele está em itálico, foi colocado aqui para nos auxiliar. Mas veja a força. Antes, o seu prazer na lei do Senhor. Você percebe a força? Antes, o seu prazer é a lei do Senhor. Esse é um sinal de conversão. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Será como a árvore. Que exemplo tremendo e belo. Uma árvore, uma criatura orgânica que tem vida. Não está dizendo que será como um troféu, como uma porta, uma janela morta. Uma árvore que produz vida, que recebe a sua seiva, que produz folhas belas e frutos para alimentar, e casa para os pássaros, algo útil, orgânico. O crente possui vida na alma. Cada dia algo novo, os anos passam, e porque ele medita na palavra do Senhor, ele cresce, ele pode olhar para trás e ver instrumentalidade, e bênção, e maturidade, e crescimento, como uma árvore plantada, amigos. Não uma árvore selvagem que nasce de qualquer jeito, mas plantada pela mão de Deus, no jardim de Deus, regada e alimentada por Ele. Como bem-aventurado é um crente, ser guiado por Deus, escolhido por Deus, ter propósito na vida, ter a direção de um Deus que ama e que conduz no serviço, na obra do Senhor, plantado na casa de Deus, com o povo de Deus. Será que é algo mais tremendo e maravilhoso para uma pessoa neste mundo? Plantada no jardim de Deus, amado por Ele, como uma bela flor, uma bela árvore, cuidado por Ele, guiado por Ele, servindo ao Senhor e alimentado pela sua graça e a sua paz. Ele nunca se esquecerá dessa árvore que Ele plantou. E Ele garantirá que ela produzirá frutos, ainda que Ele tenha que cortar alguns para que outros cresçam mais. Ser plantado como árvore por Deus, junto a ribeiros de águas. Não a um córregozinho, não a um igarapé, como se diz. Ribeiros. E vários. Não apenas um, muitos em torno. Para que sempre haja água e paz, e alegria, e conforto nessa jornada, e auxílio, e respostas de oração. Nunca secará. Uma vida cristã em comunhão com Deus, em submissão e obediência à sua palavra, é uma vida frutífera, ainda na velhice, sempre servindo, sempre vendo frutos para a glória de Cristo, alegria, paz crescente no coração, maior vitalidade na vida cristã. Oh, amigos, novas descobertas, mais instrumentalidade, algo novo a cada dia nessa jornada.
não um ribeiro, muitos ribeiros. Filhos de Deus sempre florescem, regados pela influência do Espírito Santo de Deus, na palavra de Deus, plantados por Deus, enraizados, não serão levados por ventos de doutrina, por charlatões, porque conhecem a palavra de Deus. Estão enraizados nessa rocha, que é Cristo Jesus, o Senhor e a sua palavra, e produzirão frutos dignos para o seu nome. Será que não é bem-aventurado uma pessoa assim? Feliz. Ela produz frutos, será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Tenha certeza que no tempo da graça de Deus haverá um caráter mais profundo, maior certeza de salvação, frutos dignos, almas alcançadas para Cristo como instrumento nas mãos do Senhor, frutos duradouros, frutos no tempo de Deus. Deus sempre ouve e responde a oração dos seus filhos e filhas. Há sempre uma medida de fruto e de bênção no envolvimento da obra do Senhor. A medida delas, a escala e o tempo delas pertence a Deus e não a nós. É por isso que o seu fruto é produzido no tempo certo, no momento certo. E as suas folhas não cairão. Folhas, os frutos do Espírito de Deus, a beleza da vida cristã. Ouça essas palavras do Salmo 92 também. Palavras tão tremendas. Fala sobre esta beleza da vida cristã, de um crente maduro na fé, que ama a palavra de Deus. Salmo 92, versículo 12. As palavras: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão úteis. Serão intercessores, serão evangelistas, serão exemplos de vida, serão viçosos e vigorosos, para anunciar pelo exemplo que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Esse é o crente em Jesus Cristo. Agora, queridos, deixe-me concluir com esse contraste tão sério e solene. Está no versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Será que um dia você já foi levado a invejar este mundo e os grandes homens e mulheres do palco deste mundo? Veja como Deus os descreve. Eles não são como os crentes. Eles não são como os homens e mulheres bem-aventurados. Não são assim os ímpios. Eles são como a moinha que o vento espalha. E se você se lembra da árvore, a figura de um crente orgânica, pense sobre a moinha. Sabe o que é a moinha? É aquela casca do arroz que sobra e serve para nada, que o vento leva. É aquela folha seca e ressecada e quebradiça que o vento leva. Esse é o contraste de uma pessoa não salva. Por mais rica, por mais saudável, bela, intelectual que seja essa pessoa, aos olhos de Deus é nada mais do que a moinha levada pelo vento. Não são assim. Deixa eu mencionar algo importante antes de lidar com esse versículo 4. Versículo 3. Dará o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Maravilhoso, não é? Veja que o versículo não está dizendo que ele prosperará, mas que tudo quanto fizer. Quão malignos são os professores da teologia da prosperidade que torcem a palavra de Deus. Você não vai prosperar materialmente, não é essa a promessa desse versículo. Mas que aquilo que você faz para a glória de Cristo, ir às ruas para o Senhor Jesus, reunir as crianças, intercessão e o testemunho de Jesus Cristo, prosperará nas mãos do Senhor. Tudo quanto fizer este homem bem-aventurado, que permanece na lei do Senhor, terá prosperidade sim. Sempre há uma medida de frutos e de crescimento e de progresso na obra do Senhor. O que nós fazemos no reino de Deus, segundo a vontade de Deus, prospera, alcançará o seu objetivo, perdurará para a glória de Deus. Essa é a promessa da palavra de Deus. Mas os ímpios não são assim. A sua fama passará, o seu nome será esquecido, a sua glória e o seu louvor ficará para trás. São como folhas quebradas e secas. Será que poderia haver uma comparação mais tremenda do que essa? Nós vemos em Jeremias capítulo 17, 6. Você pode abrir em outro momento, Jeremias 17, 6. Secas, sem vida na alma, sem água subindo pela raiz, sem beleza interior, sem paz,
sem certeza, sem seu nome no livro da vida. Será que o ateísmo pode adicionar alguma coisa? Simplesmente tira Deus de cena, mas não adiciona nada, não é? Sem raiz, levado pelas modas, levado pelas tendências. Observe uma pessoa sem Deus. Na juventude tem uma filosofia de vida, na meia-idade outra, na vida avançada dos anos uma outra, como uma folha levada de um lado para o outro. Se a tendência no momento é comprar e gastar para que eu seja aceito na sociedade, então é assim que eu vivo. Se a tendência é a sensualidade no vestir, no falar, se é falar coisas horríveis, obscenas na conversação, então eu sou levado de uma moda para outra, de um lado para outro. Essa é a minha vida sem Deus, sem vida, sem raiz, instável, não possui paz permanente, como uma folha seca levada pelo vento, fácil de ser queimada por ser seca, pronto para a destruição, leve, raso, ainda embora se gabe de seus ganhos, da sua astúcia, da sua experiência, de seus prazeres, da sua autoindulgência, dos seus bons pontos nesta vida. Amigos, quão sérias são essas palavras do versículo 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios não subsistirão no juízo. Não está dizendo aqui que eles não serão julgados, não estarão lá. Está apenas dizendo que eles não permanecerão em pé. Eles não terão argumento contra Deus. A sua consciência os condenará. Eles não estarão no novo céu nem na nova terra, a congregação dos justos, porque terão que enfrentar aquele grande voz: apartai-vos de mim. Nem os pecadores na congregação dos justos. Apocalipse 21, 27, ali não entrará no novo céu e na nova terra. Todas essas coisas que nós vemos e conhecemos antes da nossa salvação. Quantas bênçãos ao do servo de Deus, quantos confortos do povo de Deus, quanta tristeza espera pelo não salvo. Essa é uma advertência solene sobre o pecado, e essa é uma exortação ao povo de Deus à compaixão por almas. Tenha compaixão de almas, de pessoas que não conhecem a Deus. Veja a miséria que eles vivem e a miséria que os espera. Você conversa com seu vizinho, seu chefe, seu colega de trabalho, mas é uma pessoa muito difícil. Tenha compaixão dessa alma. É uma pessoa que vive sem Deus neste mundo, levada de um lado para o outro, uma folha seca, uma moinha. Esse é um salmo que nos exorta a louvar e adorar a Deus pelos muitos benefícios da vida cristã, e a ter grande, imensa e sincera compaixão por pessoas presas ao pecado, e orar e clamar a Deus por salvação, e ter um testemunho real para com essas pessoas, amigos, colegas de trabalho, um esposo. Queridos, há uma advertência solene sobre o progresso do pecado. Ame a palavra de Deus, alimente-se dela sempre, estude a palavra de Deus com inteligência, comparando texto com texto. Cresça no conhecimento da fé, das doutrinas da fé, seja enraizado. Este rio é a palavra de Deus, só pode ser ele. Seja enraizado nas doutrinas da fé. Ore a Deus por oportunidades de testemunho. Esteja envolvido na obra do Senhor, tenha prazer no dia do Senhor, na casa do Senhor, na obra do Senhor. Será que há algo mais tremendo neste mundo do que essa porção que nos foi dada a servir a Deus? Representá-lo neste mundo, andar com o seu povo. Faça um autoexame diário à luz da palavra de Deus. Quanto da filosofia deste mundo tem tomado conta de mim? É como limpar a casa, né? Você limpa um dia, daqui a pouco aquela poeirinha fina está ali, você nem percebe. Mas quando você passa o dedo, você descobre. Ao final de cada dia, uma análise do coração. Será que eu tenho andado segundo o conselho, o modismo, a tendência deste mundo e desperdiçado horas, dias, recursos para o aqui, para o agora somente? Pense na vida futura. Viva para aquele dia, Cristo Jesus, logo às portas neste mundo. Tenha um testemunho cristão. Tenha compaixão por almas. A nossa atitude não deve ser arrogante. Qual a diferença entre nós, pecadores, e aqueles outros? A misericórdia de Deus, oferecida a todo homem e mulher que se aproxima dele. Mantenha a comunhão íntima com o Senhor pela palavra. Que o Senhor, pelo seu Espírito, nos limpe dessas influências malignas, do pecado e da tendência para ele, de andar segundo o conselho dos ímpios, de ser guiado pelos seus conselhos e de repente nos ver
ter gastado meses e anos da nossa vida infrutíferos, apenas embaraçados com certos pecados. Uma vida tão curta, uma jornada tão breve para servir a Cristo, para amá-lo, para representá-lo e para experimentar a alegria, a felicidade de ser um homem e uma mulher bem-aventurado no caminho do Senhor. Que Deus nos dê instrumentalidades e frutos duradouros como igreja e como crentes individuais.